Olá, pessoal, bem-vindos a mais um Web Talks aqui na AB Casa TV. E hoje nós temos um convidado muito especial aqui com a gente, o Luiz Schmidt. Obrigado. Que é um empresário, empreendedor e especialista em vendas B2B. Então o Luiz vai contar um pouquinho pra gente como é trabalhar nesse segmento e compartilhar algumas dicas para o pessoal que também se interessa em atuar nesse setor. Então, Luiz, primeiramente quero agradecer a sua presença aqui mais uma vez. Obrigada por ter aceitado o convite para estar aqui com a gente hoje. Então, para começar, Luiz, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como que você se inseriu nesse universo de vendas B2B. Como que isso entrou na sua vida? Obrigado pela oportunidade. Imagina. A Aline, a AB Casa também. Foi um prazer ter feito a palestra para vocês. Eu entrei nesse segmento por conta de uma frustração. Pelo seguinte, né? Sou empreendedor do ramo de serviços já há 13 anos. Comecei com uma empresa de software e hoje empreendo no ramo de serviços. Principalmente facility, serviço básico. Por 2 ou 3 anos eu fiquei na parte de gestão comercial sem ter muito resultado. Sem saber, por exemplo, onde eu colocaria recurso de marketing, sem saber se eu contrataria um vendedor ou não, o que era melhor colocar, onde era melhor alocar o recurso. Por estar frustrado nisso, eu comecei a procurar formas de melhorar. Então eu fui estudar alguns livros, algumas literaturas, fui ver curso, porque antes disso eu achava que venda era talento. Então eu cheguei a me questionar se eu tinha aquele talento ou não. Eu lembro até uma oportunidade, eu contratei um vendedor que ele era sênior, e aí eu falei para ele, cara, eu acho que eu não sei vender. E ele falou, você sabe, só que você ainda não sabe que você sabe. E aí eu comecei a estudar muito. E aí isso me fascinou de um jeito, porque eu entendi que vender transforma vidas. Eu usei aquilo como uma forma de mudar a minha vida. Passado um tempo que eu comecei a fazer isso no departamento, percebi que eu comecei a ter resultado com isso, para mim estava muito ainda aquém. Uma vez conversando com um amigo, e aí eu batendo um papo no almoço assim, e eu procurando uma forma de eu ter uma renda extra, fazer uma coisa diferente. E ele falou assim, cara, isso que você falou que você faz, eu tô precisando. Eu falei, mas como assim? Ele falou, meu comercial tá muito desorganizado, eu preciso de alguém que me ajude a organizar. Eu falei, olha, então vamos fazer o seguinte, eu vou despender algumas horas e vou começar a fazer isso para você. Ali nasceu a consultoria B2B. Mas nasceu por conta da minha frustração, por conta do meu resultado. Depois, quando eu comecei a olhar outros empreendedores e falar o que eu estava fazendo, aí eles falaram, cara, isso é muito legal, eu não tenho isso. E aí eu fui para uma segunda lição. Às vezes a gente não sabe o que a gente tem, o quão poderoso é para outra pessoa. E aí eu comecei a entender aquilo, validar aquilo, fui fazendo consultorias e a cada consultoria reforçava o meu conhecimento inicial. Quando a gente começa um trabalho, todo mundo que está aqui com a gente, de algum momento começou inseguro, começou com medo, começou sem saber se realmente era aquilo ou não, se sentiu uma farsa. Muito empreendedor tem a síndrome do impostor, ele acha que é uma farsa. Quando ele começa a deixar de achar isso, quando ele começa a ter a validação sobre aquilo que ele pensa e aquilo que ele faz, gera resultado. Então, o ensinamento que fica é, o resultado tira de você a síndrome do impostor. Muitas vezes as pessoas não sabem necessariamente, elas começam a fazer alguma coisa, enquanto ela não tem esse resultado, ela não valida isso, e ela desiste antes de ter resultado. E aí eu comecei a entender, eu vou fazer esse negócio até dar certo. Dali eu não parei mais. Aí hoje eu já dou aula, faço palestras, dou consultoria para outras empresas, e agora com muito mais certeza. E aí quando a gente fala isso, passa na voz. Quando você tem certeza do que você está falando, passa na voz. Não é uma simples convicção, é uma certeza validada por resultado. E a partir disso, hoje eu consigo falar com grandes empresas de que o que eu estou falando tem validade, tem verdade nisso. Mas nasceu por uma frustração. Entendi, olha só. Uma frustração que deu Hoje bons resultados, né? Sim. Não, legal. E, Luiz, assim, pensando em vendas, né? Quais peculiaridades você enxerga no B2B em relação às vendas para o B2C, para o consumidor final? Prospecção B2B é mais fácil.
Estranho, né? Uhum. Mas olha só, estranho. Mas vamos pensar o seguinte, é muito mais fácil encontrar, por exemplo, uma pessoa de um certo cargo em uma certa empresa. Esses dados estão, de certa forma, disponíveis na internet. Sim. Prospectar a empresa, ela é um pouco mais simples do que você prospectar uma pessoa, porque você consegue achá-la com mais facilidade usando a internet, usando dados. A gente consegue chegar. Desse ponto de vista, ela é mais fácil. Do ponto de vista de abordagem, é tão igual quanto um B2C. Se eu estou frente a frente a uma potencial cliente, a abordagem ela é igual. Ali entra um problema, uma peculiaridade. Muitas empresas não sabem abordar, da mesma forma que a gente também tem medo de abordar uma pessoa na rua. Sim. Ontem mesmo dando aula, eu até falei para eles, quando vocês imaginam prospectar, vocês acham que é a mesma coisa de eu ficar panfletando na rua? Oi, tudo bem? Você quer comprar meu serviço? Oi, tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? Vender bala não é igual vender bala no farol. Você tem que saber para quem você vende. Aí está o ponto que muitas empresas falham. Elas não sabem quem é o cliente. Quem é o cliente, como ele fala, de que maneira que eu tenho que abordar, quem é a pessoa internamente que compra. No processo comercial como um todo, vendas B2B é muito mais complexa, tá? Por quê? Eu falo que ela é mais fácil na prospecção, porque é mais fácil de você achar. Mas o processo é mais complexo, porque eu tenho mais pessoas envolvidas nesse processo, eu tenho pessoas com objetivos diferentes e pessoas que têm uma preponderância mais lógica nisso. Sim. Vamos imaginar o seguinte, estou fazendo uma compra de uma máquina para uma grande indústria. Se eu errar naquela compra, eu vou ter um problema gigante, a minha carreira vai pro beleléu, minha empresa vão reclamar de mim, e em casa eu vou chegar e falar o quê? Eu perdi meu emprego porque errei. Então, veja o quanto emocionalmente uma venda B2B ela carrega nesse processo. Sim. Se, por exemplo, venda B2C, se eu quiser comprar um casaco, eu paguei caro nesse casaco, no máximo a minha esposa vai me dar uma chamada ali, né? Falou, pô, mas né, não é um problema, né? Sim. Necessariamente. Claro, não vou comprar uma casa, um carro, uma fazenda, endividar a família inteira. Isso também pode ser um problema. Mas ainda assim é um problema entre 1, 2, 5, 10 pessoas ali, a tua família vai reclamar disso. No B2B é mais complexo por conta disso. E tem outras pessoas envolvidas. Eu tenho o engenheiro, eu tenho compras, eu tenho marketing, eu tenho o RH. Quais são as personas que estão lá dentro que dialogam com o teu produto ou o teu serviço? E é isso que a gente precisa validar sempre. Cada negócio é de uma persona diferente. Quanto mais caro o processo, mais dependente de relacionamento é. E aí a gente começa a pensar no perfil do vendedor, começa a pensar nas formas que eu vou prospectar. Tem muita empresa que ela acha muito mais viável prospectar clientes em um jogo de tênis do que prospectar clientes de uma roda de networking. Porque o teu cliente não está lá. Eu preciso saber quem é o meu cliente, aonde ele está, o que ele faz, para eu saber como prospectar nisso. Então, peculiaridades do B2B é que ele é mais complexo, ele é mais longo, o ticket é um pouco maior dependendo da escala, é altamente dependente de relacionamento. Sim. Peculiaridades do B2C, né? Ele é mais bate-pronto, ou seja, é mais curto o processo decisório. Eu tenho 1, 2 ou 3 pessoas envolvidas nesse processo, ele é mais curto. Via de regra, o ticket é um pouco mais baixo e eu tenho menos pessoas envolvidas no processo. Coisas que acontecem nesse caminho, né? As pessoas têm medo de abordar e têm medo de fechar. Ontem até fiquei brincando na aula, falei assim, tem hora que o cliente fica sambando na sua frente, já fez a apresentação, já falou para ele, já tá tudo. E ele fica sambando na sua frente, esperando você falar, tudo bem, vamos fechar? É cartão ou Pix? E aí você não fala. Por quê? Porque as pessoas têm medo de serem rejeitadas. O grande problema na venda está muito ligado ao problema emocional, está muito ligado à crença que ela tem de que se o cliente está rejeitando ela. Entendi. Não é, está rejeitando o processo, está rejeitando o produto. Talvez você não abordou da maneira certa, não é você, é o processo que tem que melhorar. E aí, o que a gente pode entender? Quanto mais eu valido esse processo, eu sei que a cada 10 pessoas que eu falo, uma eu vou fechar. Se você me der não, faltam só 9. Sim. Para vir o fechamento. Então, tem que trabalhar muito o lado emocional também, né? Sim. Que aí entra aquela parte de inteligência emocional, as soft skills que estão sendo tão faladas nas empresas, nas corporações. Né? E aí isso varia muito também de quem está nesse processo de venda. Vamos imaginar o seguinte, eu vou prospectar. Qual é o soft skill que essa pessoa precisa ter? Ela precisa ser altamente resiliente. Por quê? Eu vou tomar muito não. Sim. Vamos imaginar uma prospecção outbound, puramente ligação com alguns pontos de contato, tá? Essa pessoa toma não o dia inteiro, ela faz 50 ligações, ela toma 45 nãos, alguns xingos.
desliga na cara. Então, se ela não tiver uma capacidade de resiliência, ela vai desistir no primeiro processo. Sim. Se eu estou numa venda mais sênior, uma venda mais closer, ali, de interpretar o outro, se o cliente está bem, se ele está tranquilo, se ele está inseguro, se ele está com dúvida, eu preciso interpretar essa pessoa que está na minha frente. Vendas é sempre de pessoa para pessoa. Por mais que seja B2B e 95% das nossas decisões são emocionais. Por isso que eu saber identificar, por exemplo, o teu estado emocional, eu posso ter a sensibilidade e falar assim, olha, vamos fazer o seguinte, deixa eu apresentar essa proposta amanhã, estou percebendo que você está um pouco insegura a respeito disso, deixa eu entender você, validar você antes de apresentar a proposta. Eu crio sensibilidade e sensibilidade conecta com pessoas. Sim, por isso que é tão importante um atendimento personalizado. Olha, né? Uma das grandes falhas do outbound é exatamente isso. Não personalizar uma abordagem, não personalizar um atendimento. Quem vai fazer, por exemplo, o ABM, que é uma gestão de carteira com algum tipo de marketing envolvido também nisso, também peca nisso. Eu tenho que ter um atendimento personalizado. Eu vou vender para a empresa, que eu quero vender para a Becasa, mas eu falo com a Aline. Mas antes de chegar na empresa, tem a pessoa. Exatamente, é a pessoa que está aqui. Então, o que você gosta? Qual é a data de aniversário? Como que eu falo com você? Ah, tem filhos? Não tem? Gosta de viajar? Não gosta de viajar? Isso é o que a gente puxa para conseguir falar da venda. Venda é uma consequência do relacionamento, não é necessariamente o inverso. E é o que muitas pessoas querem. Elas querem apresentar produto e vender. E não é sobre isso que a gente está falando. Pular etapas. Né? A etapa do rapport, ela te ajuda a entender muito do perfil daquele cliente e principalmente qual é a expectativa e a dor. Quanto mais o cliente confia em você, mais ele te abre a dor exata dele, mais ele consegue estabelecer um alinhamento de expectativa correto. E é o que muita empresa peca, é não alinhar a expectativa corretamente. Nesse contexto, assim, quais desafios que você enfrentou na sua carreira que você acha legal compartilhar aqui com o pessoal? O primeiro foi, acho que o primeiro desafio foi eu achar que as pessoas iriam comprar o meu produto sem eu precisar ficar divulgando. Foi o primeiro desafio. Quando eu saí, eu trabalhava numa indústria, quando eu saí da indústria, montei meu primeiro negócio, eu achei que as pessoas iriam naquele negócio. E elas não foram. Por que elas não foram? Porque eu não divulgava. Elas não tinham obrigação. Todas elas eram minhas amigas, mas a rotina delas era outra coisa. Então eu entendi que se eu não tirasse o meu bumbumzinho lindo da cadeira, a coisa não ia acontecer. Então assim, ou você toma uma ação, ou ninguém vai chegar ao teu negócio. Comecei a entender que eu precisava prospectar, precisava vender, precisava divulgar, e ninguém ia magicamente aparecer no meu negócio. A segunda lição foi eu entender que eu era capaz, mesmo sem eu ter plena certeza de que eu era capaz. Tem até um ditado que fala, fake until make it. Ou seja, eu preciso ter pelo menos a noção de que aquilo pode ajudar alguém com tranquilidade e fazer aquele papel até que eu tenha plena certeza. Se eu não coloco se eu não inverto isso, eu começo a esperar muito para ter certeza, aí o meu produto está velho, o meu serviço passou, ninguém quer mais, eu estou esperando muito ficar 100%, mas o 100% é meu. Esse 1% que eu tenho ajuda quem não tem nada. Eu só preciso ajudar alguém que está a um passo atrás de mim. Eu não preciso esperar dar 50 passos para olhar alguém que está no começo. Terceiro desafio. Quando você anda muito, caminha muito, estuda muito, muitas vezes é muito difícil você lembrar de quem começou e como era o pensamento de quem começou. Esse desafio eu estou tirando agora nas aulas, então eu resolvi dar aula de vendas básicas. Mais básica para um público que não sabe nada, não sabe nem o que é B2B. Então isso que é legal, para eu fazer de novo, fazer o caminho inverso para falar assim, tá, onde começou esse conhecimento? Porque às vezes a gente avança muito no conhecimento e aí você não sabe como aquilo começou. O seu cliente é essa pessoa que não sabe como começou. Você está falando um linguajar muito difícil para ele. E para ele tem que ser simples. E a gente às vezes esquece de ser simples. O simples é necessário, né? Que a gente esquece, a gente pressupõe que a pessoa já vai saber e já começa falando um monte de coisa, às vezes acaba atropelando. O linguajar, às vezes, a gente usa um linguajar tão técnico. E aí tem algumas empresas que erram estrategicamente porque elas amam demais o produto. E você tem que amar demais o seu cliente. Sim. Não é necessariamente o produto. Eu preciso entender e amar o processo de venda, o cliente. Exatamente. Ele é customer center. Tem que estar ali, tem que estar no centro. Ou seja, eu preciso entender qual é a dúvida dele. E muitas vezes a dúvida dele é mais do que básica.
E eu preciso falar a língua do meu cliente. Não preciso usar os termos que eu acho certo, o jeito que o meu mercado fala. É claro que eu sempre, quando eu falo em vendas, eu sempre falo algumas siglinhas. E eu bato sempre nesse ponto, né? Empreendedores precisam entender essas siglas. Não porque eles precisam falar a mesma sigla. Por exemplo, eu estou dando aula para um público muito básico. Esse público básico, pra você ter noção, um projeto que o cara queria montar era um bar. Mas não é bar, é um boteco. Ele falou, tá bom, como é que você ajuda eu vender mais no meu boteco? Eu falei, vou te falar a sua língua. Pronto, vamos entender. O boteco vai funcionar até que hora, irmão? Vai funcionar até as 10. Legal. Se você ficar até as 11h12, pode sair briga lá dentro, você sabe disso? Puxa, é verdade, né? Pô, que bom que você entende a minha língua. Então, entenda a língua do teu cliente para você falar para ele. Venda é sobre ele, não sobre você. Meu produto é maravilhoso. Tem as melhores cores, as tendências, o material é maravilhoso. Tá bom, mas o seu cliente às vezes ele não quer isso. Ou ele quer, só que ele não sabe o que ele quer. Aprenda a falar a língua dele. Até porque o seu cliente, ele pode estar em várias fases aí, né, dessa cadeia. Exatamente. Né, vamos dizer assim. Então, desse que está começando até uma grande empresa que já está há vários anos no mercado. Então, de novo, por isso que é importante fazer um estudo antes, né, e personalizar. Isso que você falou, olha só, tem 2 conceitos de vendas que a gente pode aplicar aqui, tá? O primeiro é o ICP, perfil de cliente ideal, tá? Quem é o meu perfil de cliente ideal? Eu preciso entender em que momento que ele está. Segunda coisa, em que escala do meu funil que ele está. Vamos imaginar funil como não sabe nada no mercado, sabe alguma coisa, mas talvez ele não sabe que ele precisa comprar aquilo. Ele sabe que ele precisa comprar aquilo, mas não sabe que é você. Ele sabe que é você, mas não tem certeza. Então, não sabe nada do mercado. Então, eu preciso entender qual é o nível de conhecimento sobre o problema dele que ele mesmo tem. É por isso que a gente tem muitas ferramentas de inbound marketing que vão trabalhar conteúdo com você. Isso que a gente está fazendo aqui, por exemplo, é uma espécie de conteúdo para mostrar para o teu cliente, talvez que ele tenha algum tipo de necessidade. Então, a gente começa a trabalhar esse cliente para ele descer o nível de consciência para um nível de necessidade. A gente começa a mexer nesse nível de consciência dele. Como que a gente faz isso em um processo de outbound, por exemplo? Fazendo perguntas. Eu não sei, por exemplo, se a Aline é minha potencial cliente. Legal. Mas eu não sei se você gosta de joias tipo anel, de prata ou de ouro. Como é que eu vou fazer isso? Te perguntando. Você gosta disso? Sim. Você vai a uma festa? Pretende usar isso? A partir dali eu começo a entender você. E a gente começa a descer num nível de consciência para saber se você está num ponto certo de compra. No momento para comprar. Certo. Não, muito interessante. Vendas é fascinante. É isso que eu gosto. É muito legal. E, Luiz, agora falando um pouco dessas inovações tecnológicas que estão surgindo aí, inteligência artificial, ChatGPT, como que você enxerga o impacto dessas tecnologias nas vendas B2B? Eu não só enxergo, como uso e adoro usar. Eu sou um incentivador de tecnologia. Veja o seguinte, a tecnologia não é algo que eu devo usar para substituir uma pessoa, mas a gente pode ser muito mais eficiente usando tecnologia. Então, uma pessoa sem tecnologia, ela é eficiente. Uma pessoa eficiente com tecnologia, ela é mais eficiente. Esse é o ponto. Eu gosto muito de usar o ChatGPT, por exemplo, fazer uma abordagem, estou falando de outbound, fazer uma abordagem outbound, entender qual é o perfil de cliente ideal, colocar um cenário e pedir para ele calcular aquele cenário para mim, verificar se aquele cenário tem probabilidade de fechamento. Tem até, por exemplo, quando a gente pega uma conversa no WhatsApp e eu coloco essa conversa dentro da ferramenta e peço para ela avaliar a probabilidade de fechamento, indicar o gatilho mental que eu devo usar naquela conversa para aumentar a chance de venda. Pegar o meu playbook, colocar lá dentro e pedir para ele complementar aquele playbook. Ou seja, eu posso usar como complemento do meu processo. Sim. Devo usar como o processo? Depende muito. Então, assim, eu costumo dizer que existe máquina de vendas? Existe. Mas cuidado, porque vendedor não é máquina. Então, eu posso ter um conceito totalmente complexo ali, de várias ferramentas, uma conectada à outra, para melhorar o meu processo. Mas não tire o humano desse processo e ele tem que estar preparado para atender alguém que veio desse fluxo de automação. O grande problema é quando a gente quer colocar só automação, só inteligência artificial, eu desumanizo esse processo.
A gente não aguenta mais falar com o chat se ele não for semi-humano. Eu quero ter uma noção, uma sensação de que tem alguém me atendendo, mas eu sei que é um robô, não tem problema, mas eu preciso ter aquele botão de eject, sabe? Em algum momento no meu processo, eu falo assim, não, eu quero falar com alguém, pelo amor de Deus. Não, agora, pensando assim, compartilhando um pouco da minha experiência como consumidora. Quando eu vou tentar tirar alguma dúvida com alguma empresa ali que eu consumi algum produto ou serviço, e aí eu mando mensagem no chat ou então no WhatsApp, e aí eu percebo que é um robô que tá falando ali, aí eu já fico assim, opa, acho que não vão conseguir resolver o meu problema. Então eu fico com essa sensação. Então, o humano não vai ser substituído nesse processo. Não. Lógico, né, que aí quando surgiram aquelas especulações, que o ChatGPT vai acabar com as profissões, mas não, né, pelo contrário, só veio para potencializar os resultados. Né? Vamos pensar o seguinte, o humano, na sua essência, ele foi criado para fazer coisas humanas. Nossa sociedade colocou humanos para fazer coisas que o humano não precisaria fazer, não deveria fazer. Sim. E a automação, ela está, de certa forma, automatizando aquilo que é automatizável. Então, se você tem uma profissão que você está enxergando uma possibilidade de automação, ela vai ser automatizada. Em breve. Antes a gente achava 20 anos. A gente está falando de 3 anos, 2 anos. Em breve vai ser automatizado. O que eu faço? Seja um bom humano. Puxe todo o aspecto humano que você puder tirar da tua profissão para fazer isso. Luiz, mas eu sou contador, então entenda que você vai ser estratégico e não fazer balancete. Eu sou advogado, entenda que você vai ser um estrategista do direito e não uma pessoa para fazer petição. Eu sou arquiteto, então entenda tudo sobre design e material, mas saiba que a ferramenta vai desenhar para você e vai sugerir possibilidades. Eu sou médico, beleza, então entenda que um clínico geral vai ser substituído por uma ferramenta. Mas nada vai substituir o tato, o toque. Nada vai substituir o seu sentimento. Às vezes a pessoa vai estar lá com um problema emocional. Mas a ferramenta vai conseguir identificar isso? Vai. Mas o ser humano vai querer falar com o ser humano. Tem um livro que chama 21 lições do século XXI, do Yuval Harari, né? E aí ele fala, uma das questões o médico, muito provavelmente, ele vai ser substituído. O clínico geral. O cirurgião, ele vai ser talvez reduzido, porque você vai conseguir fazer cirurgias à distância. Mas o enfermeiro, a possibilidade de tirar ele vai ser difícil. Quando eu fiquei internado na UTI, eu vi isso muito de perto. Fiquei 12 dias internado por conta da época do Covid, quase morri. Cheguei a 80% do meu pulmão tomado, saí, escrevi até um devocional depois sobre isso, um livro explicando isso, transformou minha vida. Mas ali eu vi o papel do enfermeiro e da enfermeira. É quase uma pessoa que está ali sendo pai e mãe, assim, pessoas que cuidam demais de você. Mas qual era o ponto? Elas me viravam na cama para dar banho, passavam creme no meu pé enquanto eu não podia, me limpavam. Isso uma máquina pode fazer? Até pode, mas nada vai substituir aquela senhorinha que ia 3 horas da manhã e colocava um cobertorzinho enrolado embaixo da minha cabeça para melhorar o meu sono. Sim. Entende? Humano, a gente precisa saber ser humano. E é essa que está o nosso grande desafio. A gente está ansioso, depressivo, raivoso. A gente não está lidando com todas essas questões. Sim. Algumas pessoas falam que é por conta do alto fluxo de informação. Eu digo que não. É o baixo índice de entrar para dentro e descobrir isso que você mesmo. Não é necessariamente a automação que vai fazer isso. Sim. A gente tem que descobrir nós mesmos como seres humanos. O autoconhecimento, né? Dando exemplos práticos de automação, o ChatGPT ele pode usar na abordagem. Tem muitas inteligências artificiais que estão criando imagens. Então, veja, eu posso não contratar um design, mas eu tenho que saber daquela tecnologia da imagem para que a imagem ainda vai ser algo que vai ser necessário para explicar o meu produto. Outras inteligências estão criando vídeos. Legal, mas use pelo menos essa, porque você não estava usando nem você mesmo falando na câmera. Sim. Então, se você não aprender a usar uma ferramenta para criar ali uma pessoa falando, olá, tudo bem? Use pelo menos essa ferramenta. Testa essa ferramenta. Não é que ela vai substituir. Há uma onda falando que a gente não vai conseguir distinguir realidade de ficção muito em breve. E eu acredito muito nisso. Sim. A gente não vai conseguir distinguir. Agora, o nosso ponto é como é que eu posso usar isso ao nosso favor, como é que eu posso entender que isso, sendo ruim, fugir disso.
falando de um processo de vendas, por exemplo, cara, como é que eu posso usar toda essa inteligência para o meu processo ser mais humano, ser mais próximo, ser mais produtivo? Esse é o ponto. Esse é o foco onde a gente deve olhar. Se vai acabar com a humanidade como exterminador do futuro ou não, cara, não depende da gente. Então não está na nossa mão depender, mas está na nossa mão treinar a IA para que ela seja inteligente. O problema da IA não é o que ela faz, mas é quem treina. Sim. É porque precisa da pessoa, do ser humano, para usar a IA, né? Exatamente. Para operar. Quando você começa a usar, por exemplo, o ChatGPT há muito tempo, ele começa a responder com uma língua muito parecida com a sua. Mas o algoritmo do Instagram também faz isso. Do TikTok também faz isso. Sim. Dá uma lupinha no seu Instagram e vê o que está aparecendo. Se está aparecendo só coisa inútil, é porque você está vendo muita coisa inútil. Ele só responde, ele te entrega aquilo mais do que você busca. É isso. O TikTok é a mesma coisa. As redes dessa forma, principalmente as redes sociais, elas te entregam mais daquilo que você mais vê. Então, se não está legal para você, muda o jeito de ver. A ferramenta vai te entregar coisas diferentes. Eu só quero ver agora a planta. Começa a curtir coisa de planta, busca a planta. Fala, quero ver mais disso. Você vai ver que daqui a pouco vai aparecer um jardim, só vai ter planta. É meio que educar o algoritmo, educar a IA. Exatamente. Para que ela traga coisas do seu interesse. Né? Tem um grande amigo meu que eu gravo podcast com ele, que é o Hugo Santos. Ele escreveu um livro chamado Inocente Digital. E ele fala justamente isso. Como que nós estamos treinando a IA para que ela seja eficiente nesse ponto? Para que ela nos ajude a ser um ser humano melhor. Como que a gente está ensinando os nossos filhos, que não são mais tão digitalmente leigos como a gente, como é que a gente está ensinando eles a lidarem com isso? Porque eles estão sendo impactados com isso. Sim. Como é que nós, enquanto vendedores, estamos colocando um conteúdo na internet de forma que chegue ao nosso cliente? Como é que eu estou ensinando ele a buscar o meu conteúdo na internet? Percebe que isso é muito mais uma responsabilidade de nós enquanto sociedade? Então, eu vejo que a IA pode ajudar muito a questão de vendas, mas a gente tem que aprender a treinar a IA, a colocar coisas à frente que vão ajudar nesse processo. Sim, não, com certeza. Aí, Luiz, nesse cenário tecnológico de hoje em dia, o que você observa como tendência para o mercado B2B? Quais são as tendências aí para os próximos 2, 3 anos? Veja o seguinte. No mundo digital, muitas pessoas estão entrando nesse mundo. Qual é a consequência disso? Está ficando caro. Então, o custo por lead, o custo por clique, está ficando cada vez mais caro porque tem cada vez mais empresas e pessoas lá dentro. O que eu estou vendo como tendência? O uso de outras alternativas para que você consiga atrair a atenção do seu cliente. Então, veja, você já deve estar andando na rua e ver que o mobiliário de relógio já não é mais o mesmo. Você tem um mobiliário de relógio, por exemplo, no formato de um refrigerante. Você tem alguns painéis que são 3D para chamar a sua atenção. Então eu até coloco que o OOH, que é os Marketing Out of Home, eles são não só uma tendência, mas eles já estão crescendo. Por quê? Porque estão mais baratos do que isso. Então a gente precisa achar formas de fazer com que o nosso cliente ganhe a atenção do nosso cliente. Não só no online, porque você está disputando demais no Instagram, no Google, no Facebook, você está disputando com muitas empresas. Então a gente está achando alternativas para ser eficiente. Um ponto que é muito estranho, né? Mas as maiores vendas, a maioria das vendas B2B acontecem via telefone. Por mais que a gente tenha passado muitos anos do uso do telefone, o telefone ainda é o que mais converte. Por quê? Você não atende mais o seu celular, mas o telefone no ramal da sua empresa você não deixa de atender. É por isso que no B2B essa é uma característica. Então, por que não eu fazer com que esse processo telefônico seja inteligente? Eu vou ligar para quem eu preciso ligar. Eu vou usar técnicas para falar com aquela pessoa. E sabe como que a gente pode melhorar bastante a conversão telefônica? Fazendo contatos com a pessoa via rede social. Se eu ligar para você, Aline, você não me conhece, você muito provavelmente não vai me dar atenção. Mas se eu conectei com você na rede social, eu fiz contato com você no LinkedIn, curti seus posts, comentei, a gente virou um amigo online. Em algum momento eu te ligo, falo, oi, tudo bem? Você lembra de mim? É o Luiz, eu tenho curtido as suas coisas, a gente se conversou pela rede. Eu tô aqui batendo um papo com você que eu queria tirar um minutinho do seu tempo. Poxa, eu crio um ambiente que propicia e favorece a ligação. Ligar no primeiro momento não é legal. Então, tendências uso das redes, fazendo social selling, eu tenho que fazer vendas pela rede social,
mas usando isso como um ponto de contato para favorecer uma reunião online, favorecer uma ligação. E o uso de out of home, o uso de, seja, mídia que conecta uma coisa com a outra, que vai propiciar e ajudar muito. Indo para cá, eu estava vendo uma propaganda de uma cerveja, em que, no meio de um telejornal, telejornal é um programa comum, a apresentadora falou que perdeu o colar. E aí falou, olha, gente, o colar aqui sumiu. Então, vou fazer um break para a gente poder ver onde está esse colar. No break, era uma cerveja. Na cerveja tinha, no vídeo da cerveja tinha um ladrão, e aquele ladrão mostrava um colar. Era o colar que ela tinha perdido. Mas ela pegou a atenção de todo mundo. Então, assim, o mundo das vendas, o mundo do marketing, eles estão muito mais ligados ao nós termos a atenção do nosso cliente de forma diferente, de forma inovadora, de forma criativa, muito mais do que a ferramenta que a gente está usando, a forma que a gente está usando. Era uma campanha de televisão com marketing televisivo, mas que gerou a atenção. E aonde eu vi isso? Eu não vi isso na televisão. Eu vi isso no Instagram. No Instagram, olha só. Era um conteúdo que foi feito recorte, que chamou a minha atenção, e aí agora eu estou falando sobre ele. Então, veja, gerar conteúdo é importante. Compartilhar esse conteúdo com a tua rede, mais importante ainda. Sim. Tendência. Gere conteúdo. Ensine o seu cliente. Explica para ele. E faça, por exemplo, um recorte disso para ele poder consumir um pedacinho na rede social. Poxa, Luiz, mas isso não é uma tendência, isso já é passado, né? Mas você não faz. Sim. É passado, mas você não está fazendo recortes. E está em constante renovação também, né? Sim. Então... Antes a gente fazia lives, só lives. Outros, só recortes. Agora você tem que fazer as duas coisas. O algoritmo vai mudando, você tem que entender como que ele está fazendo para mudar. O algoritmo muda, mas talvez o seu cliente, ele ainda não acompanha o algoritmo. Eu preciso entender o que o meu cliente quer ouvir. Às vezes ele quer receber uma cartinha, próprio punho. Quanto tempo você não recebe uma carta? Olha, faz você recebeu tempo, alguma na sua vida? Já recebi, mas faz uns bons anos. Na 5ª série. Naquela época que ainda usava papel de carta, né? Pois é. Então, às vezes é a gente mudar a forma. Às vezes meu cliente quer que eu bata na porta dele e vá lá tomar um café. Se você vai para o interior de São Paulo, por exemplo, o povo é muito receptivo, eles recebem as pessoas, diferente daqui. Então, por que não eu fazer isso? Eu não preciso achar que eu estou retrocedendo, mas eu posso ser autêntico. Vendas são muito mais sobre ser autêntico do que fazer o que os outros estão fazendo. Às vezes você faz de um jeito que é só você, e tá tudo bem. É a personalização. Então, voltando, out of home, uso de social selling para poder propiciar as reuniões e não esquecer do telefone, porque ele ainda não está fora de moda. O telefone ainda não morreu. Não, com certeza não. O e-mail também não, tá? O e-mail também não. Ainda é um grande ponto de contato para você fazer com o seu cliente. Ah, mas ele não vê o e-mail, não vê o Gmail que ele usa para fazer só confirmação de senha, mas o corporativo ele vê. E é ali que a gente está falando, na venda B2B, isso faz todo sentido. Sim, faz todo sentido. E, Luiz, aqui na AB Casa, né, a gente tem duas das maiores feiras B2B da América Latina, né, que são a AB Casa Fair, que é a nossa feira de casa e decoração, e a Celebra Show, que é focada no setor de celebrações. Então, para você, que é um profissional aí experiente nesse mercado, qual que é a importância desse tipo de evento para esse setor, assim? Por que a gente faz ainda as feiras? Porque as pessoas elas querem ter o contato, ter a proximidade, é um momento de conexão, é um momento de experiência, e a gente vai para ver novos fornecedores, novas tendências. A gente tem muitas feiras que têm acontecido, elas são extremamente importantes. Dos dois pontos de vista, para quem expõe, veja que está expondo para um público potencial cliente, então escolha bem as feiras que vão acontecer para que você possa se posicionar. Elas são pontos de posicionamento, pontos de marca, branding, certo? Awareness, quando eu quero fazer uma campanha grande, uma campanha de divulgação em massa, mas também são grandes pontos de captação de leads quentes. Primeiro ponto, é muito bom fazer feira, desde que ela esteja focada com o teu público. Segundo ponto, como que eu aproveito a feira? Eu, enquanto visitante, eu vou aproveitar olhando o stand, aproveitando ao máximo que a feira tem. Olha o trabalhão que vocês têm para organizar.
Faz um stand lá com café, ninguém toma café. Faz um outro com sorvete, ninguém vai no sorvete. Não sei nem se tem sorvete, não sei nem se estou dando spoiler aqui. Ou seja, tem experiências, viva a experiência da feira. Está ali, ela foi criada para isso. Segundo ponto, aproveite os cartões e as conexões. Às vezes você vai numa feira cujo contato, seria muito mais difícil você falar com aquela pessoa. E ela está ali, em pé, pronta para te atender. Então aproveita a feira. Ah, mas Luiz, algumas feiras são pagas, são caras. Então, faça a conta. Para você falar com aquela pessoa naquele stand, vai ser muito dinheiro. Então, entenda que vale a pena. Do ponto de vista de quem expõe, muitos não aproveitam. Por quê? Vai lá, alguns fazem o bip, outros cadastram e outros nem isso fazem. E o que acontece depois? Eu não ligo, não mando e-mail, não faço contato, não marco visita, não aproveito o momento da feira. Então, veja, a feira é um grande momento de você ter a oportunidade de estar frente a frente com o seu cliente. Aproveita aquele momento, já sai com reunião agendada, já sai com venda feita. Usa aquilo como um grande ponto de venda. Que aí você vai ver que o ROI desse investimento, ele se paga muito fácil. Não é só a questão de você estar ali e o seu cliente saber que você existe. Não, é aproveitar o tempo dele, fazer algumas perguntas muito entendidas, não persuasivas, mas muito bem pensadas, de forma que você extraia rapidamente a informação dele e já sabe se ele é um cliente potencial ou não. Sendo um cliente potencial, crie um fluxo dentro do seu stand. É potencial? Vai ali naquela mesa que eu vou te atender melhor. Pronto. E aí a gente já vai conversar, tomar um café, já quero saber mais, aproveita para fazer reunião. Usa a feira como um grande momento de venda. É para isso que ela está ali. A gente tem custo de espaço, tem custo de organização, tem um monte de gente envolvida, suor de todo mundo. Para você só colocar a tua marca, não é só isso. Dá para fazer muito mais, aproveitando feira para que ela vire venda. Então é isso que a gente trabalha. Eu, por exemplo, faço feira, todos os meus vendedores vão. E na última, a gente não agendava a reunião, a gente pegava o contato para ligar no dia seguinte. Essa de agora, já vou estar com a agenda aberta. Vou estar com a agenda aberta. Que dia que vai ser? É amanhã? Tal hora? Ótimo, amanhã, tal hora a gente tá lá. Vamos marcar uma reunião online agora. Já deixa isso pronto. Aproveita o time. Sim, porque por mais que o digital ele facilite muitas coisas, facilite o contato com o cliente, não substitui jamais essa proximidade, a disponibilidade, né, como você falou, de estar ali no mesmo ambiente da pessoa, já aproveita, já puxa, conversa, resolve, troca uma ideia. Então já cria também uma conexão, porque eu acredito que isso facilite na hora de fechar a venda, na hora de prospectar, futuramente alimentar aquele lead também. Você sabe que a mesma coisa eu falo quando eu vou avaliar uma ligação de alguém que está fazendo captação, prospecção. Você conseguiu falar com o teu cliente? Sim, aproveite ao máximo aquele tempo. Normalmente, alguém está fazendo esse contato, seja ele presencial, funciona como se fosse batata quente. Eu estou com você e fica assim, quente, queimou, passa pro próximo. Eu vou agendar então, eu vou falar com fulano. Entrega pro próximo. Não é isso. Aproveita o teu cliente. Ele pode ser uma batata quente, mas abre ali, degusta aquela batata, aproveita aquele momento. Tá com o seu cliente, ele tá frente a frente com você, pergunta para ele, você tem 5 minutos pra gente poder bater um papo? Respeita o tempo dele. Entenda, pergunte para ele. Eu tenho 5 minutos. Não tem problema, legal. Então, vamos nessa mesa do lado aqui, só pra gente sair desse barulho. Deixa eu entender um pouco mais a sua necessidade. Conversa com esse cliente, se conecta, cria rapport com ele, troca um contato, WhatsApp, manda oi, fala, vamos agendar então amanhã? Já fecha um compromisso. Toda vez que eu tenho contato diretamente com o meu cliente e eu saio sem compromisso, eu perdi a oportunidade de vender para ele. Por quê? O mundo online, ele facilita. Mas veja, entre eu mandar uma mensagem para você, para agendar uma visita e você falar comigo, eu tenho um monte de outras coisas. Meu filho tá no futebol, caiu o dente do meu filho, não sei o quê, o outro teve uma família não sei o quê, e o almoço da família. É um monte de outras coisas. Eu tô falando de exemplos que são simples e acontecem no nosso dia. A gente disputa o WhatsApp. Entre o nosso cliente falar com a gente e o chefe dele mandar uma mensagem, esquece, não vai falar com você. Ele vai falar com o chefe dele. Ou seja, já perdeu ali o timing. Perdeu o timing. Nisso... Você tem que aproveitar o cliente, tem que aproveitar ao máximo o tempo que o cliente está na sua frente. Sim, até porque quando o cliente está na sua frente, para você medir as reações, a resposta, até pela postura da pessoa, né, a expressão facial, isso também
ajuda você fazer aquela interpretação. Ah, esse daqui tá mais disposto. Então, não, com esse daqui eu vou precisar ter um pouquinho mais de trabalho, de insistência. Sim. As expressões faciais, elas ajudam muito a gente ter uma percepção legal do nosso cliente. Eu já estudei um pouco sobre isso, é fascinante esse mundo. Uhum. Fiz um curso uma vez no instituto que falava sobre isso, que, não sei se você sabe, mas nossa musculatura da sobrancelha até o final aqui da orelha, não tem uma musculatura que a gente controla. A gente não consegue controlar essa musculatura. Nossa sobrancelha a gente até consegue controlar, mas o que sai daqui para cima, não. Nossos olhos, eles têm uma coerência entre o que está aqui em cima e o que está aqui embaixo. Muitas vezes eu tô falando com você alguma coisa que eu não tô nervoso, mas o meu olho está dizendo que eu não tô. Muitas vezes o cliente está falando com você e você fala o preço, ele passa a língua no lábio, entendendo que aquilo é saboroso para ele. Tem muitas questões que a gente pode usar para entender se aquele cliente está legal ou não, mas isso é muito calibração. Isso, quando a gente está falando de venda, eu tenho que calibrar o que ele está me mostrando com o que ele está me respondendo. Então, as perguntas são fundamentais para eu validar se aquela expressão está dizendo verdade ou não. A gente não consegue confiar só na expressão, mas eu tenho que validar com a pergunta. Eu faço uma pergunta e olho no olho. Ah, entendi, legal. Ou seja, é um processo, ontem a gente até brincou na aula, é um processo como se fosse uma valsa. Eu vou caminhando com esse cliente, dançando com esse cliente durante o processo. E quanto mais ele aceita aí nesse processo, mais perto da venda a gente está. É basicamente isso. Então, voltando à questão da feira, imagina que eu estou ali, naquele momento, e aquele cliente está pronto para dançar uma valsa. Por que eu vou falar, então a gente dança amanhã? A gente está aqui, dentro do nosso evento, vamos aproveitar esse momento. Faça perguntas. O cliente, é claro, tem muita interferência, tem barulho, estoura um negócio, alguém, uma pirueta, um drone que passa, um monte de coisa que acontece. Mas mesmo nesse ambiente caótico, eu tenho que conseguir fazer algumas perguntas principais, validar se é um cliente real ou não, e já agendar uma oportunidade. Eu tenho que ter um CTA, um Call to Action. Vamos agendar a reunião, vou te apresentar amanhã, posso marcar com você uma conversa, e vai nesse ponto. Sai dali com uma agenda cheia. É para isso que serve o evento. Sim. Luiz, aí agora já caminhando para o final aqui do nosso papo. Uma pena, né? Porque com esse assunto a gente poderia ficar aqui horas e horas ficaria falando. Horas aqui falando. Dá pra gente fazer um curso inteiro. Se o pessoal quiser, eles vão ficar te mandando mensagem aí. Fica essa ideia. Então, Luiz, eu queria que você deixasse uma dica para o pessoal que trabalha, né, nesse segmento de vendas, B2B, ou que se interessa em começar a atuar nesse mercado. Quais dicas você daria, com base na sua experiência, em tudo que você já aprendeu, já vivenciou, erros e acertos? Qual dica você deixaria para o pessoal? Olhe o processo do seu comercial. Todo departamento tem um processo. Às vezes ele está na cabeça do dono, mas ele precisa sair da cabeça do dono e está no papel. Tudo tem uma forma como o cliente chega, o que eu falo primeiro, o que eu falo depois, como que está perto da venda, o que eu faço na venda, o que eu faço depois da venda. Então, observa o processo, trata o processo com carinho, valida, escreve, treina a pessoa sobre o processo. É dali que nasce toda a parte comercial, é dali que eu desenho meu pipeline, é dali que eu desenho um bom fluxo de automação, é dali que eu faço a gestão do meu CRM. É processo. Ah, mas eu não tenho dinheiro para tudo isso. Escreve num papel o seu processo. Só precisa tirar da tua cabeça. Então, se eu puder deixar essa dica, pense no processo. Depois vai validando esse processo no dia a dia. É isso. O resto, ele vai incrementando a partir disso. Melhorando a fase, melhorando a abordagem, melhorando a ferramenta. Às vezes é um CRM, o outro, uma forma de marketing, outra, um processo de automação e outro. Mas, na essência, tá você sentar e escrever. O que o cara fala? O que eu falo quando o cliente chega? Por onde ele chega? Quando ele chega via WhatsApp, eu falo o quê? Via e-mail, eu falo o quê? Investe esse tempo. Depois você vai ver que esse tempo investido, ele vai retornar para você muito e muito. Mas investe o tempo em olhar o processo. Sim, ter um estudo é importante, né? Não dá para começar um negócio sem fazer um estudo, não dá para se inserir num mercado novo sem sentar e fazer um planejamento estratégico. É assim, o ideal é isso, né? Mas nós somos brasileiros. Sim. Então, qual é a tendência? Brasileiro. A gente sempre começa, depois a gente vê como funciona.
A gente pula, depois vê se o paraquedas tá funcionando ou não. A maioria dos brasileiros são assim. Começa o negócio sem planejamento. Mas é mais difícil trocar o pneu com o carro andando, né? Já diria o ditado. A gente tem dois grandes extremos, né? A grande pessoa começa, depois vai ver como funciona. O que ele tem que saber, essencialmente, para começar um negócio? Ele tem que saber fazer alguma coisa. Não dá para ele acreditar totalmente a operação dele em alguém que ele não sabe, alguma coisa que ele não sabe. Então saiba o que você faz. Saiba entregar valor para o teu cliente. Ah, mas eu não sei vender. Então é a segunda coisa que você precisa saber. Primeiro é saber fazer alguma coisa. Depois é saber vender essa coisa. Ah, mas eu vou pensar no RH, no financeiro. Cara, pensa, mas venda primeiro. E aí a gente tem um outro extremo. As pessoas que demoram muito para vender, esperando estar pronto. Entenda, mínimo produto viável. É o mínimo que você vai fazer. Se você não tiver vergonha do seu primeiro produto, é porque você já demorou muito. O segundo tem que ser melhor que o primeiro. O terceiro tem que ser melhor que o segundo. Saiba que você está vendendo uma coisa que não é 100%. Mas entenda o valor que aquilo entrega para o teu cliente. Se tem valor, entrega, vende. Mas venda com qualidade, venda com tendo a certeza de que ele vai resolver um problema. E aí sim, vou começar isso? Sim. Entenda o processo. A gente deve estar falando para muita gente aqui, Aline, que já tem empresa. A empresa já está formada, né? Então não dá para ele começar alguma coisa do zero. Mas ele nunca parou para olhar o processo dele. Ele sempre foi fazendo. E é o que mais eu pego em consultoria. Eu falo pro cara, você já pensou? Puxa, não, a gente comprou um CRM, colocou aqui e tal. Escreve. Eu já tenho um time. Pede pro time olhar esse processo, te ajudar. Não é eu escrever e o meu time executar. Não é máquina. A gente não está colocando um programa na cabeça das pessoas. É um processo vivo. É um processo orgânico. Então as pessoas podem contribuir com esse processo e devem. É um ponto que as pessoas também se sentem engajadas, motivadas quando elas participam do processo de criação. Então a dica que eu posso deixar, olha o teu processo e envolva o seu time nisso. Você vai ver o quanto engajados eles estarão. No final, quando eles desenharem o processo, vai ser como se fosse um filho de todo mundo. Todo mundo vai querer olhar aquele negócio, seguir aquele padrão. Segundo ponto que você ganha com isso, métrica. Então, você consegue medir. Uma vez que eu tenho um processo, eu começo a entender e medir, criar número a partir disso. Terceiro ponto importante que você ganha com essa dica é regras claras do que é certo e o que não é certo. Não fica no feeling do dono, no feeling do gestor. Tá certo, o processo está claro, você fez o processo bem, não fez o processo, a gente vai ter que conversar de um outro jeito. Eu vou ter que treinar você ou em algum momento você não vai fazer parte do time. Mas tá claro. Então, regras e processos claros minimizam a interferência humana do gestor no processo decisório. E cria também uma transparência na forma como ele vai ter que decidir. A gente está falando de compliance, a gente está falando de LGPD, a gente está falando de uma série de questões que até melhoram, por exemplo, o processo trabalhista da empresa. Sim. Entende a interferência que essas coisas têm? Como é que eu vou demitir alguém, sendo que eu não meço, por exemplo, o desempenho dessa pessoa? Subjetivamente, ela pode processar, porque eu, de alguma forma, estou interpretando ela de um jeito diferente. Então, é isso. Olha o processo. Escreva, desenhe esse processo contigo. Sim. É isso. Maravilha, Luiz. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada por ter compartilhado toda essa um pouquinho, né, da sua experiência com a gente hoje. Com certeza esse assunto daria pra gente ficar aqui falando muito mais, até pra gente fazer outro programa. Ah, com certeza, com certeza. Então aí fica já o convite, né, para uma próxima oportunidade. Aí eu também queria te convidar para estar com a gente na AB Casa Fair. Sim, legal. Agora em agosto, né, a gente vai ter a AB Casa Fair de 14 a 17 de agosto no Expo Center Norte, em São Paulo. Então, quem ainda não se credenciou, dá tempo de se credenciar antecipadamente no nosso site. É bem simples, tranquilo, rápido, fácil. E é um evento decisor para esse processo de vendas B2B, como a gente falou aqui hoje, como o Luiz bem ensinou aqui pra gente. Então, Luiz, muito obrigada. Eu que agradeço, estarei lá. Para todo mundo que vai ao evento, aproveita, como a gente falou aqui, aproveita e olha, a gente está em julho, certo? O evento será em agosto. Tem muito ano pela frente ainda, então o ano não acabou. Aproveita o que você vai ver no evento e coloque em prática. No dia seguinte, na hora seguinte, já coloque em prática. Então tem muita coisa
que você vai ver nesse evento que você ainda vai conseguir usar esse ano. O ano não acabou, certeza. tem muito chão pela frente ainda, dá para refazer planejamento, não espera virar o ano para você mudar suas metas não. Então foi no evento, viu uma novidade, uma tendência, já aplica no dia seguinte. Com certeza, até porque no segundo semestre temos o quê? As maiores datas, né, do varejo, né? Exatamente, não adianta você esperar chegar a Black Friday para pensar na Black Friday. Já está pensando agora como é que vai ser a sua campanha de Natal, na final de festas de final de ano, Dia das Crianças, novembro que tem um monte de feriado, então já pensa no seu processo. É isso aí. Luiz, e para quem quiser te encontrar nas redes sociais, quais são os seus perfis? Bom, vocês me encontram principalmente no Instagram, @luizschmidt. Vocês conseguem me encontrar lá, mas eu também coloco muito conteúdo no LinkedIn, tem até TikTok, então o TikTok também está funcionando, mas preponderantemente no Instagram, @luizschmidt. Obrigada, Luiz, obrigada mais uma vez, obrigada pessoal que nos acompanhou aqui hoje e fiquem ligados aqui no nosso canal para mais conteúdos como esse.